e Valdec. Abraço, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Se o deputado Luiz Paulo quiser ser o primeiro, de minha parte não tem nenhum problema. Boa tarde, senhores. Aqui é o deputado Capitão Paulo Teixeira. Estamos dando início ao expediente final. Concedo agora a palavra ao nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Quero eu fazer hoje algumas considerações sobre o Dia Nacional da Cultura, que é comemorado exatamente no dia 5 de novembro de cada ano. Eu entendo que Dia da Cultura são todos os 365 dias do ano. Porque a cultura ela é internalizada permanentemente no dia a dia de nossas vidas. A cultura alimenta a alma. Ela ressensibiliza do humano nosso, humanizando-o cada vez mais. E com isso daí significa que ressignifica exatamente as nossas vidas. Cultura é isto. Cultura é aquilo que nos ergue. Por aqui são os fazedores de cultura. E quero aqui aproveitar a oportunidade para, no Dia Nacional da Cultura, exatamente prestar minhas homenagens àqueles que realmente fazem a cultura no estado do Rio de Janeiro. Nós, da Assembleia Legislativa, nós temos feito o nosso trabalho, principalmente nesse período que grave a pandemia do coronavírus nos rodear permanente o tempo todo, e aí é claro que isto daí tem, inclusive, trazido prejuízos enormes para o estado do Rio de Janeiro, para a população do estado do Rio de Janeiro, os fluminenses, que tiveram suas atividades econômicas, suas atividades do ganho da subsistência reduzidas ou paralisadas. E em relação aos fazedores de cultura, paralisadas. Foi para o primeiro segmento a ser parado e será o último a retomar suas atividades. E, por conta disto, passa por necessidade que o público tem a opção de suprir as suas necessidades, no sentido de garantir as suas vidas e a força de trabalho para continuar exatamente produzindo a cultura no dia a dia. A cultura é isto. A cultura, ela traz para formas de vida onde tem a presença do humano, onde tem a presença do natural e onde tem a presença do sagrado. Isso é que é cultura. A cultura nós recebemos como um legado daqueles que fazem, no dia a dia das suas atividades, a arte. E esta arte
faz com que a gente tenha momentos agradáveis de alegria e de felicidade nas nossas vidas. Ao assistir um espetáculo de dança, a um espetáculo, uma peça de teatro, a assistir um espetáculo, show de música, ao assistir, termos a oportunidade de ver as exposições de artistas plásticos, onde a gente vê belezas produzidas por aqueles que são os fazedores de cultura. Isto daí, inclusive, remete, internaliza em nós o sentimento de cidadania, o sentimento de que nós somos gente, o sentimento de que nós somos seres humanos, o sento da liberdade que a gente luta para que realmente ela seja permanente. Então é isso daí, cultura. Avalia-se o progresso de uma civilização. Essa avaliação é feita pela sua cultura, o progresso da civilização. E avalia-se a cultura pelo que ela faz de concreto, de real, para garantir a civilização. A civilização esta que tem andado ultimamente num processo que eu sempre afirmo, olha, vamos estar atentos, porque o que está acontecendo nas nossas vidas, neste mundo, neste planeta, é o início do fim de um processo civilizatório. E o que é que vai sair exatamente disto, desse novo processo civilizatório? Isso aí tem automaticamente uma participação efetiva nossa. A cultura, ela tem suas dimensões. A dimensão simbólica, ela tem a dimensão cidadã, a dimensão econômica. E agora, nesses tempos de pandemia, nós tivemos a oportunidade, de forma expressiva, compreender, entender, viver exatamente a cultura nestas formas de dimensão. Em relação à simbólica, às lives produzidas, né? Esses encontros online produzidos, a criatividade colocada para que realmente eles pudessem existir. Olha, isto é uma coisa fantástica e é produto da criatividade da cultura, que reside na cultura. Nós temos isto como uma demonstração de importância e relevância da cultura nas nossas vidas. Ela entrar através de movimentos dentro das nossas, inclusive já trabalhando um outro viés, que é a dimensão cidadã, para amenizar sofrimentos, para amenizar situações de desespero, situações de carência emocional e até da própria sobrevivência. Essas lives, essas reuniões online produzidas exatamente pelos fazedores de cultura, mostra o que significa cultura nas nossas vidas. A solidariedade prestada, levando, inclusive, socorro a comunidades que o poder público nunca teve preocupação, que o poder público nunca enxergou,
que o poder público nunca teve a responsabilidade no cumprimento de atender necessidades básicas da população. A cultura foi lá, divulgando a importância da solidariedade, mostrando o aspecto social muito forte e expressivo da solidariedade. E isso daí, a cultura presente exatamente para minorar sacrifícios da vida da população. Nesses tempos de pandemia, porque cultura significa nada mais, nada menos, a existência dela se faz pela troca. Essa troca que se faz nas praças, quando a cultura está presente, que se faz nas casas de espetáculo, se faz e tudo isso é aglomeração. Então, por conta da pandemia, essas atividades deixaram de acontecer. Quer dizer, prevaleceu o isolamento. E esse isolamento tem sido minorado com a presença da cultura dentro das casas das pessoas. Tem agora a Lei Emergencial da Cultura, Aldir Blanc. Lei esta construída graças à mobilização das forças organizadas da cultura. Fez uma grande mobilização e buscou chegar aos fazedores de leis a importância desta lei exatamente emergencial para tentar suprir minimamente as necessidades dos fazedores de cultura do Estado do Rio de Janeiro, no caso da Lei Aldir Blanc, para todo o Brasil. E nós estamos vivendo, além dos tempos de pandemia, nós estamos vivendo também tempos das eleições municipais. Eleições esta que vai eleger daqui a 10 dias, precisamente, vai se eleger prefeitos para os executivos municipais e vereadores para os legislativos municipais. E eu gostaria de, por conta destas eleições, apresentar questões que eu acho que devem ser importantes para cada candidato, se puder incorporá-las nas suas propostas de ação, tanto como executivo como legislativo, fará realmente a colocação em prática de princípios norteadores da verdadeira cultura no nosso Estado do Rio de Janeiro, da política pública da cultura no Estado do Rio de Janeiro. E essas questões, para esses candidatos, eu vou a ler agora. Por exemplo, a defesa de um órgão específico para a cultura no município e que tenha o mínimo de autonomia e condições de trabalho. É um ponto importante a ser defendido exatamente por quem é candidato ao executivo e quem é candidato para o legislativo também. A criação de um sistemas municipais de cultura. Existe um sistema de cultura fundamentado naquilo que nós chamamos de CPF, na existência do conselho, na existência de um plano de cultura para o Estado, no caso do município, e o fundo municipal, e nós temos o fundo estadual. Então, isso daí realmente convém lembrar sistemas que andaram
desestimulados pela missão do governo Bolsonaro, com a estrutura da cultura, ganharam impulso com a Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc, fruto de uma grande mobilização, como eu já falei, dos fazedores de cultura deste país. Terceiro ponto, a criação de programas municipais voltados ao patrimônio cultural do município, sejam ações, edificações, monumentos, prédios, sítios arqueológicos, o chamado patrimônio material, e as festas, celebrações, formas de expressões, saberes e fazeres populares ou tradicionais, que é o chamado patrimônio material. Tempo esgotado, Temos, concluindo, senhor presidente, a criação, apoiar as manifestações mestras das culturas populares afro-brasileiras, indígenas, caiçaras e de outros grupos étnicos e tradicionais. Criação de programa política municipal do livro, lei e biblioteca. Estruturar uma rede de centros e equipamentos culturais no município, seja na sede e nos distritos, igualmente, para pontos de cultura. Estou concluindo, senhor presidente. Estimular ou apoiar o uso artístico e cultural dos espaços públicos, praças, largos, orlas de praia ou de rios, parques. Estimular e apoiar feiras culturais, ecológicas, orgânicas, de artesanato. Criação de programa de formação técnica, passando por escolas de artes, curso de gestão cultural, etc. Estimular políticas transversais que otimizem oportunidades, cultura e promoção da igualdade racial, cultura e gênero, cultura LGBT, cultura e educação, cultura e saúde, cultura e direitos humanos, cultura e meio ambiente, combate à intolerância religiosa e outros na minha realidade municipal. Esses pontos elencados são importantes serem concebidos nas ações, tanto daqueles que irão fazer parte do executivo, como daqueles que têm a pretensão de fazer parte dos executivos municipais. Então, este é o recado. Trazemos, é uma espécie de contribuição nossa, que temos preocupação com a cultura, a essência dela, a importância dela, a relevância dela nas nossas vidas, nas vidas da população fluminense, que nós entregamos e esperamos que haja pelo menos o mínimo de correspondência no futuro em relação ao que ficado aí. Então, sorte para os candidatos, sucesso aí nos resultados eleitorais e realmente já tem, em relação à política pública da cultura, isto colocado exato para ser seguido e com o segmento beneficiar, engrandecer o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e me desculpe, presidente, aí por ter passado do tempo, mas muito obrigado mesmo. O capitão Paulo Teixeira pede a abstenção do projeto de